Olá, eu sou Luana França e falo diretamente da 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo, comemorando 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer de conversar com o pastor Sidney Machado, que é reitor do Seminário Bíblico. Seja bem-vindo à RTM, pastor. Obrigado, querida. Prazer é meu. Para começarmos, vamos falar um pouco sobre a história do Seminário Bíblico, né? Comemorando 60 anos. Tem história para contar, né, pastor? Sim, bastante. Como você disse, nós estamos este ano celebrando 60 anos de história, né? E o Seminário Palavra da Vida, que na verdade pertence à organização Palavra da Vida, que está em 88 países ao redor do mundo, né? Começou lá nos Estados Unidos e com o objetivo de atingir a juventude, né, com o Evangelho. E num determinado momento, 2 missionários vieram para o Brasil e começaram a trabalhar com a juventude aqui, né? Depois de terem algumas experiências mais com índios, né, no início, aí depois resolveram trabalhar com a juventude, acampamento, e aí entenderam que precisavam de um lugar onde os jovens pudessem ser preparados para eles mesmos irem ao campo, enfim. E Deus, então, trouxe para cá um casal jovem, na época, seu Davi Cox, Dona Marianne, e eles vieram depois de muito preparo e com uma ideia na cabeça. Começaram um seminário, no Brasil, e um seminário que tivesse um diferencial na sua filosofia, né? Estudo, parte acadêmica, mas os alunos também deveriam ser acompanhados na sua vida e também treinados ministerialmente antes de serem enviados para as igrejas locais, para os grandes centros urbanos e também para os campos missionários. Importante ressaltar é justamente isso, trabalho com a juventude, né? Sim. Como é importante ali alicerçar essa juventude com a verdadeira palavra, né? Que é do Evangelho, centrada com palavras cristocêntricas, não é? É, é um grande desafio. A gente percebe, né, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, que muitas instituições começam bem, mas não têm uma continuidade, porque talvez se percam no seu propósito, no seu objetivo final, né? Então, alcançar a juventude e treinar jovens é uma tarefa que requer muito preparo, né? Então, não que o seminário invista somente em pessoas que queiram trabalhar com jovens, né? Mas é inevitável nós pensarmos que nesse mundo dinâmico nós precisamos, sim, investir no tempo presente, mas estarmos conectados com as novas gerações, né? Com aqueles que ainda hão de vir, né? Então, é um grande desafio sempre nós treinarmos academicamente e ministerialmente pessoas para assumirem essas novas frentes, né? Queria que você falasse um pouco sobre os cursos oferecidos aqui no seminário. Isso, nós temos o nosso carro-chefe, é o Bacharel em Teologia, é um curso de 4 anos. O nosso seminário ele tem uma marca distinta que, para que nós treinemos academicamente na vida e no ministério, é um seminário residente. É um dos poucos do Brasil atualmente. O Brasil ele sempre foi muito rico de seminários, de cursos residentes, mas com essa nova dinâmica, né? Cursos de ensino à distância, e alguns mesmo não tendo um curso de ensino à distância, mas foram perdendo essa questão do curso residente. Mas nós mantivemos com o objetivo de investirmos vida na vida, né, dos nossos alunos. Então, o nosso curso de bacharel em teologia é um curso de 4 anos, e os alunos eles moram aqui durante 4 anos, são treinados academicamente, mas são acompanhados. Cada aluno tem um orientador pessoal. Esse orientador ele tem encontros, né, periódicos, e isso faz parte da nossa filosofia, né? Esse é, eu diria, o nosso carro-chefe. Mais um outro curso também antigo, foi originado em 1978, é o CTL, que hoje, essa sigla CTL, antigamente era Centro de Treinamento de Líderes, hoje é Curso de Teologia e Liderança,
Nós mantivemos a sigla e trocamos o significado, mas é um curso oferecido aos sábados, não todo sábado, um sábado por mês, para pessoas que moram. Nós temos alunos que vêm de São Paulo, mas nós temos alunos que vêm de Brasília, de Belo Horizonte. Já tivemos alunos que vinham todos os meses do Rio Grande do Sul. Então, o objetivo seria treinarmos essa liderança da igreja. Alguns, sim, resolveram ir para o campo missionário, se tornaram pastores, mas a grande massa trabalhar na igreja local, tendo a sua profissão ali mantida, né? Mas recebendo, né, esse treinamento personalizado e presencial. E no decorrer do mês, sim, a parte que nós até consideramos como híbrida, né, onde você pode, da sua casa, fazer as tarefas, as leituras. E agora vamos passar para o ano que vem uma nova remodelação e vamos ter também matérias à distância, né? Vai ser um curso bem híbrido. Fora esse, nós temos os nossos mestrados, né? Que é o mestrado em exposição bíblica, que é o mestrado em teologia, e esse mestrado nós já temos há, sei lá, quase 30 anos, e marcadamente assim, a gente tem tido muitos alunos, todos os anos nós temos formandos, e um mestrado em ministério, que ele não é específico àquele que tem conhecimento das línguas originais, que está inserido integralmente no ministério pastoral ou missionário, mas o mestrado em ministério é para aquele que já tem uma graduação e quer um aperfeiçoamento ministerial para trabalhar na sua igreja local. Então, esse é o nosso curso de pós-graduação mais que recebe mais alunos todos os anos, né? E uma novidade que nós vamos começar agora, junto com um grupo que forma lá nos Estados Unidos a coalizão pelo Ministério de Juventude, é um mestrado em liderança de juventude, né? Nós começaremos agora, daqui a 2 meses, e já temos uma procura imensa de pessoas, né? Mas o objetivo é treinar pessoas que também possuem as mais diversas graduações, formações, para trabalhar com a juventude na igreja local ou em outros lugares. Sabe que eu estive andando pelo campus e presenciei, na verdade, um momento de partilha, de discipulado dos alunos. E eu fiquei bem impressionada, assim, com a forma natural que isso acontece aqui no campus. Eu queria que você falasse da importância do discipulado e principalmente da vivência aqui do campus. Eu me lembrei agora de um aluno que, quando ele chegou, ele falou assim: acho que isso é muito fabricado. E eu nem respondi. Eu falei, quase que eu disse para ele: espere um pouquinho, né? Porque à medida em que o aluno vai conhecendo a equipe, ele vai percebendo que, apesar, né, da formação dos nossos professores, do conhecimento dos nossos professores, a gente se torna literalmente uma família, né? Então, eu tenho aqueles que eu oriento, mas não pela minha função apenas. O aluno, ele me para em qualquer lugar do campus querendo conversar, a gente senta e conversa, a gente toma um café, né? Então isso é muito normal, muito natural da vida. Nós não substituímos o pastor, não substituímos a família, mas nós queremos investir na vida de cada um deles. Então, o relacionamento é imprescindível. Por isso essa questão muito natural. A gente senta e conversa, aconselha, ora, né, em qualquer momento do dia. Eu acho muito importante a gente destacar esse chamado ministerial, porque para muitos parece algo tão distante, mas eu acredito que todo cristão foi chamado para ser, né, um missionário. Uhum. E a importância de estudar, de decidir como é feito esse chamado, como se dá esse chamado, pastor? É muito interessante porque nós temos pessoas que chegam aqui com uma visão muito mais específica. Olha, eu tenho entendimento que Deus me chamou, Deus quer que eu seja um pastor, Deus quer que eu seja um missionário, Deus quer que eu seja um educador. E eles vêm para cá com essa visão de serem treinados e tal. E nós temos pessoas que meio que caem de paraquedas.
Eu quero um aprimoramento nas escrituras, na palavra de Deus. E elas, depois de um tempo, se encantam, né? E dizem, puxa vida, né? Às vezes a visão que a pessoa chega aqui é uma visão um pouco mais reduzida nesse sentido, né? Eu quero só conhecer mais um pouco a Bíblia, né? E depois ela começa a perceber que, como você disse, já que todos nós temos o chamado de Deus a cumprir uma missão, eu tenho que me esmerar, eu tenho que conhecer as Escrituras ao máximo, para que naquilo que Deus, onde Deus me colocar, eu seja bênção. Então, um exemplo que eu dou, há 2 anos atrás, se formou uma jovem, uma garota, né? E ela, o objetivo dela era isso, era se preparar para algo que Deus colocaria na vida dela. O que ela está fazendo hoje? Faculdade de Medicina. Então, assim, ela vai ser uma boa médica, espero eu, mas vai ser uma boa crente. Né? Não que para você ser um bom crente você tenha que vir para cá. Mas eu digo que ela será uma boa crente, por quê? Porque ela se aprimorou, ela conheceu de forma mais profunda o Deus que ela crê. Né? Então, se ela aplicar essa espiritualidade, né, naquilo que ela vai fazer, no caso a medicina, com certeza ela vai ser uma excelente profissional. Para além dos cursos, a vivência com os professores também me chamou muito a atenção aqui no campus, né? Parece uma grande família. Eu tive essa impressão. Essa foi só impressão, não, né? Não é não. É uma grande família. A gente se abraça, se beija e se bate. Nem tanto, mas enfim, é muito bom convivermos aqui dentro. Volta e meia, assim, a gente recebe em casa amigos que trabalham conosco. Então a gente conversa sobre as particularidades da vida, né? Nós temos filhos, nós temos famílias, então tudo isso faz parte do nosso café, né? Então a gente tem esse bom relacionamento, sim. Nós vamos ter a conferência infantil, né, que vai começar hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso. É um curso, uma matéria aqui do seminário? Nós temos uma matéria específica para que os nossos alunos tenham, né, essa experiência de trabalhar com o Ministério Infantil. É interessante, às vezes, porque você vê algumas pessoas chegando e falam, não, eu quero trabalhar com um determinado público, né? E, de repente, ele tem uma aula com o Ministério Infantil, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E aí, nós, no decorrer da nossa conferência missionária, a gente coloca alguns deles, né, na prática lá, ensinando as crianças no período da tarde. À noite, na conferência, a gente tem contado com a presença dos missionários da PEC, até para que os nossos alunos tenham a oportunidade de participarem também das plenárias, ouvirem os missionários, né? Mas na parte da tarde eles estão ali envolvidos, inseridos, não cuidando das crianças, mas ensinando a palavra de Deus e treinando, né? Aquilo que muitos deles talvez desenvolverão pelo resto das suas vidas. Acredito que a maior resposta do seu trabalho seja o feedback. E aqui na conferência nós vemos ex-alunos voltando como missionários. Como é gratificante ver o retorno, né? Como é para vocês? Olha, eu estudei aqui, cheguei a mais de 30 anos atrás, me formei praticamente quase 30 anos, e da minha turma, nós temos 10 ex-alunos aqui na conferência. Né? Vieram para esse tempo rememorar aquilo que Deus fez em nossas vidas lá no passado. Né? Esse tempo para nós é muito marcante. Quando nós recebemos as agências missionárias, eu, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei aqui no seminário, eu conhecia pouquíssimas agências. É claro que naquela época a quantidade de agências missionárias era muito menor do que a que nós temos hoje no Brasil. Mas eu percebi assim, um mundo novo para mim, né? Possibilidade de servir a Deus em lugares e através de ferramentas que eu jamais havia pensado, né? Não tinha ideia de que existia. Então, tudo isso mexe com a gente, né? E eu, como reitor da escola hoje, eu falei isso para os alunos
anterior ao início da conferência, na capela, eu falei, olha, eu oro para que Deus fale com vocês nesses dias, para que Deus mostre a vocês tantas possibilidades, né? A fim de que vocês sirvam ao Senhor dentro dos seus dons, dos seus talentos e com muita criatividade. Hoje nós temos muitas agências missionárias que trabalham de formas muito criativas, né? Então, para mim, é um momento assim de muita empolgação, né, com aquilo que Deus pode fazer na vida dos nossos alunos também. Como os alunos escolhem o campo específico para servir? É, como eu disse, alguns chegam aqui com um retrato específico na mente, né? Olha, eu vou ser pastor e tal. E, óbvio, a gente não está aqui para, para com isso, né? Mas, muito pelo contrário, eu sou pastor de uma igreja, então eu encorajo os nossos alunos a respirar isso. Mas nós temos alunos que chegam aqui e, olha, eu não tenho ideia de como eu vou servir ao Senhor, eu quero servir. Então, no decorrer dos anos aqui, a gente vai encorajando porque eles precisam fazer estágios nas férias. Todo final de semana, eles precisam trabalhar com a igreja local. Então, eles se deslocam. Alguns são membros de igrejas não tão distantes do campus, né? São Paulo, Campinas, até o litoral, e vão para suas igrejas. Outros vêm de outros estados e outros países. Nós temos alunos de diversos países aqui estudando. Então, eles precisam ir para alguma igreja. Nós temos um setor aqui dentro que facilita esse encontro entre a igreja e o aluno. Mas, nas férias, eles precisam desenvolver estágios. E vão desenvolver estágios em igrejas, em acampamentos, em ministérios diferentes, por exemplo, de missões urbanas, na cidade de São Paulo, com dependentes químicos, com crianças carentes, seja lá o que for. E todos eles também, no decorrer do curso, precisam fazer um estágio transcultural, né? E é interessante isso. Alguns voltam e falam, foi muito bacana, não é para mim. E outros falam assim, eu me encontrei, né? Puxa vida, eu quero trabalhar nessa área, né? Então a gente tenta facilitar isso, né? Na vida dos nossos alunos. Muito importante. Outro aspecto também muito importante de ser falado é essa questão do chamado deles, né, lá fora. Como você bem falou agora, né, no final de semana, como se dá essa questão do convívio com lá fora e aqui a falta da família durante o internato, né, que temos esse estilo de internato que é totalmente diferente, mas que é tão propício para essa evolução, né? Uhum. É claro que a gente tem o reporte de muitos alunos, assim, de saudade da família e tal. Para alguns não é fácil, principalmente no início, quando chegam. Porque assusta, alguns nunca saíram de perto da sua casa. Eu lembro de um aluno, hoje ele é missionário, mas ele chegou aqui e ele no primeiro dia, os pais o trouxeram. Né? E no primeiro dia ele falou para mim, falou, acho que esse não é o meu lugar, eu não quero. Eu falei, olha, aguarda um pouquinho, não experimente ir embora no primeiro dia. Né? Daqui a uma semana a gente volta a conversar e tal. E, enfim, pegou no tranco e hoje é missionário. Mas, assim, a gente sabe que tem alguma dificuldade, porém a gente tem que levar em consideração. Né? O jovem, via de regra, e que ele viveu até agora dentro da sua casa, agora ele vai experimentar um novo momento na sua vida, para muitos, para grande parte, eu diria, é uma grande aventura. Então, não são todos os que sentem a falta da família, dos amigos, da igreja, né? E quando a gente tem essa percepção, né, olha, aquele ali, ele precisa de um apoio maior, a gente chega um pouco mais junto, conversa, né, aconselha. E, enfim, às vezes até fala, vai lá, passa lá um final de semana, né, com a sua família, enfim. Mas é raro. É muito importante ressaltar 60 anos de história, tem aí uma grande diferença de geração de juventude. Sim. Como é trabalhar com essa juventude nessa época, né? Nessa geração onde tudo é imediatismo, né? A internet, a influência. Bom, a primeira reação que eu sempre tenho é abrupta, né? É entender que eles deveriam ser como eu sou. E aí a gente
eu trato isso dentro de mim, né? Primeiro, as pessoas não precisam ser como eu sou. E segundo, os nossos alunos, que não precisam ser como eu sou, eles também não são da minha geração. Então eu preciso ter uma compreensão. Eu tenho criticado muito pessoas que, de alguma forma, denigrem essa nova geração. Ah, esse jovem ele é extremamente conectado ao mundo digital, não conectado às pessoas. Ah, eles hoje são difíceis de se escolher para o trabalho porque eles vão ficar 2 anos aqui, vão mudar para... A gente tem que desmistificar um pouquinho isso, porque a gente vai pesando a mão sobre eles e dizendo o seguinte, ó, vocês estão totalmente errados. E não é verdade. A gente tem o exemplo aqui, né, de que se o nosso mundo é digital, a gente precisa utilizar essa nova geração, por exemplo, dentro dessas habilidades que a minha geração já não tem tanto. Né? Às vezes as pessoas me veem digitando, eu já tenho os dedinhos gordos, né? As pessoas me veem digitando e falam assim, nossa, né, você precisa ter um pouquinho mais de competência nisso. Eu falei, não faz... É claro que eu não sou alheio ao mundo digital, mas eu não posso competir com os meus filhos, né, que nasceram com telas nas mãos, né? Eu lembro com o primeiro celular que eu comprei, que nem era smartphone na época ainda, né? Só servia para telefone. Olha que o telefone só servia para telefone. Mas os meus filhos, eles nasceram num outro momento. Você faz tudo por intermédio de um smartphone. Então, é claro que essa geração vai ter muito mais habilidade para as competências que esse mundo de hoje exige. E a gente precisa saber aproveitar isso. E como se dá isso no campus, justamente com essa geração de tecnologia? Alguns professores, por exemplo, têm mais habilidade em lidar com essa nova geração. Então, a gente precisa ter uma mínima conexão para entender, até mesmo que no processo de verificação de aprendizagem, né, talvez seja interessante colocar, por exemplo, menos provas e mais algumas táticas, né, de você avaliar o aluno dentro, né, da realidade deles e coisas do tipo. Nós também ficamos de olho porque, como qualquer instituição, nós precisamos ter um mínimo de marketing, né? Precisamos ter mídias, redes sociais. Então a gente sabe aqueles que têm uma facilidade maior, que não vão, de repente, né, também exagerar no peso. Então a gente utiliza eles nesses aspectos que eles são extremamente excelentes, né? Se você pudesse destacar assim, um diferencial aqui do campus, qual seria? Do campus, do nosso seminário? Isso. Eu acho que nós temos uma frase que ela descreve a nossa filosofia, que é vida em vidas. Antigamente até falava vida na vida. Eu até prefiro mais o vida na vida do que vida em vidas, mas acho que o nosso grande diferencial é esse. É vida em vidas. Os alunos, eles estão aqui para serem treinados academicamente, mas eles não passam ilesos, né? A gente está ali vivenciando com eles a vida deles e a nossa vida também. Perfeito. Estamos chegando no final da nossa entrevista, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato e para quem quer conhecer mais sobre o Seminário Bíblico. Joia. Bom, nós temos um site, sbpv.org.br. Você acessa ali, você tem não apenas o endereço do nosso podcast. O nosso podcast, na verdade, são as mensagens gravadas nas nossas capelas. Nós temos capelas de terça a sexta, né? Bom, culto quase todo dia, né? Mas você pode ter esse acesso. Mas caso você queira mais informações, conhecer os nossos cursos e até mesmo se inscrever, você tem lá o link. Uma dica que eu dou, no segundo semestre a gente tem um momento que a gente chama de imersão SBPV, talvez no site ainda esteja lá, retiro vocacional. A gente não traz candidatos para perceberem assim, qual a profissão que eu quero ter ou que Deus tem como profissão para mim. O retiro vocacional é um momento onde nós apresentamos o seminário aos candidatos que querem estudar aqui.
é uma boa dica para você vir passar um final de semana inteiro conosco. E nesse retiro vocacional você vai ter não uma encenação, né? Mas em períodos mais curtos, aulas, capelas, momentos de esporte, momento de interação com a equipe. A gente simula aquilo que no dia a dia nós fazemos num final de semana para os nossos candidatos. É muito bacana, né? Se você precisa também de maiores informações, quiser entrar em contato conosco, além, obviamente, né, no Instagram, que é uma grande mídia hoje para nós, né? Você tem lá o SBPV, você pode entrar em contato conosco, ou particularmente Sidão_Machado, né? Talvez se você falar Sidney aqui dentro, poucos saibam quem é. Sidão fica mais fácil, Sidão_Machado. Tá até no e-mail, então é oficial. É isso aí. Muito obrigada, pastor, pela sua querido. participação. Obrigado, para mim foi um privilégio. Vou ficando por aqui, Luana França, diretamente da 50ª Conferência Missionária do Campus ao Campo, comemorando 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida.